Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco nesta aventura tão linda de estudar a Palavra de Deus, de ver nas Escrituras histórias tão lindas que trazem lições profundas para o nosso coração. Em cada história nós encontramos tanta coisa tão linda. Encontramos bons exemplos, maus exemplos, mas na história de hoje nós vamos ver algo muito lindo. Hoje vamos falar sobre Ló hospedando anjos. Isto mesmo, Ló hospeda anjos. Você já hospedou algum anjo? Você já teve algum contato com os anjos de Deus aqui na Terra? Vamos ver o que Deus quer nos falar hoje? Deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir a voz do Senhor. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que a palavra de Deus é tão rica, é tão maravilhosa, podemos dizer que a Bíblia seja um livro de histórias, histórias proféticas. Isto é, as histórias elas trazem lições para cada tempo, cada época. As histórias trazem ensinamentos tão profundos de Deus. Elas não estão aqui na Bíblia apenas para nos contar histórias, mas elas estão aqui para trazer o registro da obra de Deus sobre a terra, do cronograma de Deus de salvação dos homens sobre a terra e também para nos ensinar. Isto que o apóstolo Paulo nos diz, que a palavra de Deus, ela aqui está para nos exortar, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos mostrar quem é Deus, quem somos nós e como devemos viver. Vamos ver então em Gênesis capítulo 19, do verso 1 ao 3, o que está escrito. Vamos ver? Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os vossos pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Bem, esta é a história, este é o registro tão pequeno de algo tão maravilhoso. Deus tem os seus anjos disponíveis para nos servirem. A palavra nos diz na carta aos Hebreus que os anjos são ministros do Senhor, enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação, para nos servirem, para cuidarem de nós. Nós vemos no Salmo 91 como o Senhor nos diz que aos seus anjos Ele dá ordens a nosso respeito, para nos guardarem de tropeçar em alguma pedra. Ou seja, eles vão à frente, eles têm as ordens do Senhor, quem sabe escritas, quem sabe digitadas, quem sabe como funciona esse relacionamento intercelestial com a terra, mas os anjos estão aqui para nos servirem. E aqui, na história de Ló, Deus enviou dois anjos em forma humana, como homens, como dois jovens, como dois homens, para verem a situação de Sodoma e Gomorra e para livrarem Ló daquela destruição. Os anjos chegaram e se colocaram ali na entrada da cidade. O Ló estava ali na entrada. Nós sabemos que a porta principal da cidade, a porta, muitas muralhas, por exemplo, Jerusalém, tinha 12 portas.
Algumas cidades tinham apenas uma porta, dependendo do tamanho da cidade. Mas havia aquela porta principal, aquela porta onde os juízes se assentavam, onde os reis cumprimentavam e viam as pessoas. Então, havia esta porta principal para os juízes. E nós sabemos que o Ló estava como um juiz ali em Sodoma. Ló, então, vê aqueles dois jovens, sabe que eles são estrangeiros e, com a sua percepção espiritual, ele percebe que são anjos, ele percebe que são enviados por Deus. São diferentes. É interessante como muitas vezes só de olhar para uma pessoa você sente a diferença. Muitos você olha e sente a presença das trevas, aquela pessoa com aquele olhar de ódio, aquele olhar de vingança, aquele olhar de imoralidade, aquele olhar de opressão, aquele olhar que traz um mal-estar. Não é o olhar de uma pessoa que está dopada por remédios, mas há uma presença naquele olhar. E quando você olha para uma pessoa e sente a paz, sente a alegria, sente a presença de Deus. Ló reconheceu naqueles dois jovens a presença de Deus. E ele então os convida para que venham à sua casa. Aqui diz, este quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Era uma forma de cumprimentar, era uma forma de honrar, mas aqui também Ló está reconhecendo que estes dois têm algo especial. Ele se levanta, vai ao seu encontro, se prostra e diz, olha, eis aqui, meus senhores, eu sei que vocês são novos aqui, eu sei que vocês estão chegando, venham, eu gostaria de hospedar vocês na minha casa. Por que oferecer a casa para hospedar? Não tinha hospedarias? Será que não tinha hotel? Como funcionavam as cidades, as civilizações neste tempo? Em Canaã, em Sodoma, em Gomorra, nas cidades. Bem, as estalagens ou hospedarias geralmente ficavam na estrada, no caminho. Quanto mais longo o caminho, mais estalagens deveriam haver, para que os viajantes pudessem descansar, pudessem ter água, comida, pernoitar. Mas nas cidades não era comum ter-se estalagens, ter-se lugares, hotéis. E então as pessoas, elas recebiam os hóspedes em casa. Nós vamos ver isso o tempo todo nas histórias do Antigo Testamento. Vamos ver até mesmo no Novo Testamento, Jesus com seus discípulos sendo hospedado em casas de família, pessoas que o convidavam. Ou convidavam para comer ou para estar ali, para pousar, para estar com eles. Ló então diz, vinde para a casa de vosso servo, pernoitai, lavai os pés, e depois de madrugada vocês podem seguir o caminho. Ló ofereceu hospedagem. Ele foi hospitaleiro. Mas eles responderam, não, nós vamos ficar na praça. Eles queriam sentir o clima de Sodoma e Gomorra. Nós vamos ficar aqui, vamos ver o que vai acontecer se nós ficarmos aqui durante esta noite. Mas Ló insistiu muito. Por quê? Ló sabia, Ló conhecia a índole e o status quo daquela sociedade. Violência, pornografia, perversões sexuais. Ló sabia, Ló conhecia muito bem. E ele sabia que se aqueles dois jovens ficassem ali aquela noite, eles seriam abusados, eles seriam tocados, eles sofreriam. Por isso Ló instou com eles. E eles então aceitaram e foram para a casa de Ló. E a palavra nos diz que Ló fez um banquete, fez um jantar bem gostoso. E o jantar daquela época era pão e aquela
carne muito bem preparada, alguns legumes, e ali tem coalhada, tem queijo, tem passas, tem figos, tem tâmaras, tem o suco de uva, o vinho. Ali estava aquele banquete. Os anjos comeram pães asmos, porque foram assados, preparados na hora. Não dava tempo de esperar fermentar para crescer, então pães asmos, como os pães pão sírio ou pão até hoje em Israel. E Ló recebeu os anjos. Ele entendeu que havia uma missão. Ele entendeu que ele precisava abrir a sua casa. Sabe, hoje nós também temos a nossa missão. A nossa missão pode incluir receber anjos? Sim, nós podemos. Eu mesmo, junto com meu esposo, já tivemos experiências com anjos de Deus. Anjos em figura humana, anjos como jovens, cuidando de nós, nos livrando de acidentes. Já tivemos essa experiência. Mas Deus quer que nós possamos abrir a nossa casa, abrir o nosso coração para abençoar as pessoas, para livrá-las, para ser instrumento de amor nas mãos de Deus. Amém? Que tal você poder fazer isso? Que tal você abrir o seu coração para missões, para ajudar na obra de Deus? Abrir a casa significa oferecer ao Senhor tudo o que nós temos. Vamos orar? Convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte e orar comigo. Vamos orar. Pai, eis-nos aqui em Tua presença. Eis-nos aqui com o nosso coração aberto diante de Ti e Te pedimos, Senhor, que Tu passes em revista as nossas vidas. Lava-nos, limpa-nos, transforma-nos de glória em glória na beleza e na imagem do Senhor Jesus. Dá-nos um coração amoroso, hospitaleiro, dá-nos a visão do Senhor para contemplar a Tua glória, contemplar aqueles que Tu tens chamado para fazerem a Tua vontade e possamos nos alegrar em Ti, possamos ter o nosso coração derramado em Tua presença, para que o Senhor nos use, para que o Senhor faça em nós e através de nós a Tua boa vontade, demonstrando o Teu amor. Abençoe cada lar que nos assiste agora, com a Tua paz, com a Tua bênção, com a Tua salvação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, guarde a palavra do Senhor e até o nosso próximo encontro, quando estaremos aqui junto com você, compartilhando as histórias da Bíblia, a palavra de Deus. E não deixe de acessar o nosso site, gideões24h.org, e conhecer este ministério dos Gideões. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Até lá!